O garantidor de crédito já está com relação dos investidores do Banco Master que terão direito ao ressarcimento de até R$250 mil por CPF. E neste momento, pessoas e empresas podem fazer então um cadastro básico no aplicativo e site do FGC. Mas e quem tinha, quem sabe, um valor acima desses R$250 mil que são garantidos pelo fundo? Quem fala conosco sobre esse caso é o Marcelo Egreja Papa, advogado especialista em direito penal econômico. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lene, tudo bem e você? Tudo ótimo, muito obrigada por nos atender. Doutor, de que forma a Justiça acompanha, então, essas pessoas que não tinham essa cobertura dentro do fundo garantidor? Como judicializar, quem sabe, essa questão? Quais são os passos, os caminhos aqui jurídicos? Justamente, o sistema financeiro tem que ser confiável, né? Por isso existe toda uma legislação, inclusive no direito penal, para proteger as pessoas que vão investir no sistema financeiro nacional, né? Existem, inclusive, crimes para punir pessoas que atuam no sistema financeiro, quem tem instituição financeira, para que evitem uma atuação fraudulenta ou, no mínimo, temerária, como parece haver nesse caso. A Justiça, justamente nessas situações, tem que ter a percepção de dois cenários distintos. Uma coisa, obviamente, é o investidor profissional, né, que tem uma noção maior do mercado, uma compreensão maior dos riscos do mercado, e tem o investidor, digamos, amador, que muitas vezes vê oportunidades de investimento no mercado e acaba ali depositando um dinheiro pessoal, uma reserva pessoal, para que aquilo gere ali algum tipo de crescimento econômico financeiro. As pessoas que, infelizmente, acabaram aplicando mais do que o fundo garantidor prevê como restituição, que é o valor de R$250 mil, podem sim acionar a Justiça expondo que seria o caso, na verdade, de se restituir esse valor acima dos R$250 mil, justamente porque o banco, ao que tudo indica, atuou de maneira fraudulenta, justamente colocando o sistema financeiro em risco. Ou seja, a forma de atuação do próprio banco levou ele a essa liquidação pelo Banco Central. E daí, essas pessoas que acabaram confiando no sistema financeiro, que deve ser efetivamente confiável, não podem ser lesadas nesse momento. Agora, doutor, o ministro da Fazenda hoje falou que a gente pode estar diante da maior fraude do país. O TCU disse que havia indícios de irregularidade há meses. Esses indícios, esses sinais chegaram tarde ou a atuação foi tarde demais? A gente deixou passar um tempo para que, inclusive, esses clientes pudessem ser lesados, como a gente está mencionando. É sempre delicado, né, Andressa, desculpa, boa tarde. É sempre delicado uma liquidação de um banco, né? Porque, inclusive no caso desse banco, que foi o Banco Master, envolvia ali mais de 1.500, pelo menos mais de 1.500 pessoas, pelo que se tem notícia, serão restituídas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, ou seja, era uma responsabilidade muito grande, muito, muito delicada essa análise do Banco Central ao determinar uma liquidação. Óbvio que isso não é uma medida anormal, existem uma série de liquidações que são feitas cotidianamente pelo Banco Central, justamente em situações assim. Contudo, me parece que o Banco Central atuou, né, com a cautela necessária, né, conforme foi obtendo informações, conforme foi obtendo os elementos probatórios necessários para sua conclusão, levou a efetivamente a liquidação do banco. Tanto é que a liquidação do banco, né, ocorreu justamente no mesmo tempo em que a Polícia Federal deflagrou uma operação policial contra o Banco Master, né, e os seus acionistas, ou melhor, os seus diretores. Ou seja, me parece que o Banco Central também, quando chega nesse estágio de liquidação, isso não é, obviamente, benéfico, né? Porque muitas pessoas acabam tendo que entrar nessa necessidade de acionar o fundo garantidor, na necessidade de procurar a justiça para serem restituídas. Então, não é, obviamente, o melhor caminho em termos, vamos dizer, de facilidade de acesso dos investidores ao dinheiro que estava lá colocado para gerar rendimento. Contudo, o Banco Central, né, esperou para que tivesse os elementos probatórios necessários e aí sim intervir e determinar a liquidação. Pela análise que eu faço, o timing que o Banco Central teve foi sim adequado.
O senhor falou muito bem sobre não ser a primeira vez que o Banco Central venha de forma a intervir, né, em questões ligadas a possíveis liquidações ou outras ações ligadas a bancos. A gente sabe da Lei 6.024 de 1974, que traz essa atribuição do Banco Central, mas é a primeira vez que o STF ele vem a intervir de uma maneira muito forte, como nunca antes visto, porque a gente fala de mais de 700 instituições que já sofreram esse tipo de contraponto ligado ao Banco Central e essa atribuição que é por direito adquirido. Como é que podemos interpretar esse ponto? O STF, dessa maneira, nesse caso do Banco Master em específico, qual a sua análise jurídica? Muitas vezes, como se vê nesse caso, a necessidade de liquidação de um banco vem acompanhado também de condutas que extrapolam ali o direito administrativo, ou seja, extrapolam as normas que regulamentam o sistema financeiro e também desbordam para normas previstas na legislação penal, ou seja, existe uma previsão também de crime para uma série de condutas. O que eu vejo é que, nesse caso, além do que o Banco Central reconheceu, além das razões pelas quais o Banco Central reconheceu a necessidade da liquidação, ou seja, violações ali de normas de direito civil, de direito administrativo, que mostravam que a atuação do banco não era, vamos dizer, idônea, correta, também existia a violação de normas de caráter penal. Então, por isso, a Polícia Federal instaurou um inquérito policial, deflagrou essa operação e, em razão disso, isso foi levado à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. O que muito se diz, inclusive hoje se debate, é que seria muito tênue o que vinculou essa competência do Supremo para julgamento dessa matéria. O que eu quero dizer com isso? O Supremo Tribunal Federal, em regra, pela própria Constituição Federal, só deve julgar pessoas que têm o que nós chamamos de prerrogativa de foro, ou seja, muito popularmente se diz de foro privilegiado. É dito que, nesse caso, foi mencionado, muito en passant, a existência de uma pessoa que teria a prerrogativa de foro. Ou seja, nem sequer seria uma pessoa que está ali no centro da investigação. Mas esse critério por si só levou o caso todo policial a ser deslocado para julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso ainda, como na fase de inquérito, para julgamento, análise e determinação de um ministro, que é o ministro Dias Toffoli. Me parece que, na verdade, nós deveríamos interpretar isso, ou seja, a competência do Supremo Tribunal Federal, que, em regra, é um tribunal que tem que preservar a Constituição, que tem que se atentar para uma atuação, digamos, mais ampla e não individualizada, como muitas vezes diz que assim pretende ser, nós temos que se atentar que essa competência, na verdade, ela é excepcional. E muitas vezes é um mero detalhe como esse não deveria levar a competência ao Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo que nós precisamos sim de um pouco mais de cautela nessa análise de competência, porque na prática, quando o Supremo não quer a competência, simplesmente diz que não é competente, e quando quer a competência, por um detalhe ou por uma passagem en passant, acaba se dizendo competente. São, obviamente, os meandres da justiça criminal que muitas vezes definem, exatamente como a gente está vendo nesse caso, uma alteração radical do deslinde da situação. Doutor, vamos falar agora para os investidores que podem estar nos acompanhando, eventualmente investidores que não têm um conhecimento muito técnico, de como trabalhar. O que o caso Master Banco Master pode deixar de lição? Eles tinham, os clientes no caso, tinham informações suficientes para avaliar esses riscos? Que tipo de informação eles devem buscar numa próxima vez, na hora de investir em um banco menor, em um banco que não seja o tradicional, os tradicionais instituições que a gente tem? Essa pergunta é excelente, Como eu estava dizendo, em geral, a jurisprudência, ou seja, os juízes, os tribunais, fazem uma divisão entre o investidor profissional e o investidor amador. O investidor profissional acaba se pressupondo, ou até isso é um debate de provas ao longo de um processo, eventualmente, o investidor profissional acaba se presumindo
que ele tem, sim, uma competência, né, que ele tem conhecimento dos riscos claros, dos movimentos, né, do sistema financeiro, do mercado, e poderia, sim, ter se precavido melhor num tipo de situação dessa. Então, por vezes, esse investidor profissional poderia se discutir se, numa situação como essa, em que havia uma série de notícias, né, circulando antecipadamente a liquidação, se esse investidor profissional teria direito a uma restituição além do que o fundo garantidor efetivamente pagará. Agora, uma situação muito distinta, né, e que nós temos visto que cada vez se amplia mais em razão, né, dos bancos que vão se abrindo, os bancos de investimento que permitem, inclusive, um investimento direto, né, do próprio investidor ali, nem é necessário muitas vezes um agente de investimento, é o investidor amador, né, que tem ali um perfil amador de investimento. E isso não tem a ver necessariamente com a quantidade de dinheiro que está sendo colocado. Isso tem a ver com o perfil de investimento. Então, se pressupõe que nesses casos, esse investidor que não tem uma expertise, que não tem um conhecimento amplo do mercado, ele não teria a obrigação de estar atento ao deslinde, eventualmente, de uma situação como essa. Até porque eu pondero que o sistema financeiro tem que ser confiável, né? A presunção clara, né? O que se espera de um sistema financeiro, de um país sólido, é a confiabilidade do sistema financeiro. Se cada tipo de investimento que for ser feito, né, for necessário, que o investidor amador tenha ali uma série de conferências sobre a concretude, a solidez da instituição financeira que ele está buscando investir, o sistema obviamente não vai funcionar, né? Imaginemos então que desses 1.500 pessoas, ou melhor, 1.500.000 pessoas que vão buscar restituição pelo FGC, se elas tivessem que fazer uma análise minuciosa sobre a solidez do banco, então nós teríamos aí uma impossibilidade de atuação do próprio banco, né? Teríamos que buscar balanços, atuações, investimentos, formas de gestão do banco, o que inviabilizaria o sistema financeiro. Ou seja, óbvio que todos não podem se escusar do dever de conhecer a lei, mas, por outro lado, nós também temos que nos pensar qual é o conhecimento médio que as pessoas têm, né? Então, numa situação como essa, me parece que o que enseja e pode ser efetivamente discutido na justiça para buscar uma restituição é que não se esperava desse investidor amador uma atenção especial, porque justamente o que se espera, a expectativa real que o sistema tem que inspirar é a confiança do sistema financeiro. Marcelo Egreja, muito obrigada por sua participação aqui no Expresso Band News. Ótima tarde e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada.